Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do GA News, com notícias e informações da área ambiental. Eu já te convido aqui para você assistir o vídeo anterior, que teve muitas informações. Gabriela falou sobre a nova lei de licenciamento ambiental, então não esqueça. Agora não, viu? Quando terminar esse vídeo, você vai lá e assiste o anterior. E hoje nós vamos falar de coisas muito interessantes, né, Gabriela? Isso. A gente vai falar sobre a cobrança da taxa, né, no uso da água de poço artesiano. O pessoal tá toda hora perguntando o que é Muitas isso. dúvidas. E vamos falar também sobre o alerta de MAP Biomas, né? Que é uma situação aí muito interessante também para vocês saberem, né? E para explicar tudo isso de forma clara e técnica, convido aqui a nossa especialista, a Gabriela Almeida, né? Que vai esclarecer tudo aqui para a gente. Isso. Pessoal, como a gente falou, nós temos aí muito pessoal me ligando, me perguntando, né? A gente trabalha com a área ambiental há muitos anos, mais de 20 anos, né, gente? E já conta aí com mais de 5 mil licenças ambientais. Eu já perdi até a conta, mas a gente está tentando refazer essas contas, porque são vários procedimentos. E o pessoal disse, mas Gabriela, eu tenho poço artesiano há muitos anos, ou então captação direta de rio há muitos anos, e agora eu vou passar a pagar? Agora não. A resolução 63 de 2023 já Já existe, existe, né? mas passou a contar em 2024. Uhum. E muita gente está sentindo agora, em 2025, porque está sendo feita a renovação das outorgas, das portarias, e aí existe, de fato, uma taxa que vai ser cobrada por esse uso, e já existia lá quando era portaria. Dependendo do tipo de uso, você pagava a cada 2 anos. Agora vai ter um pagamento baseado na volumetria, né, que é em torno de 0,03 centavos por metro cúbico. Mas as indústrias usam uma metragem gigantesca, então vai dar valores bem consideráveis. E aí realmente vai ser cobrado. Aqui no estado é cobrado pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a antiga Secretaria de Recursos Hídricos. E, de fato, para você que vai usar essa água para fins industriais, determinados fins, que ultrapassem 2,5 metros cúbicos hora, vai ter que pagar essa taxa sim. A gente já tem geração dessas taxas, já está sendo enviado para as pessoas que têm outorga. Então, é ficar ligado, porque, de fato, agora é uma obrigatoriedade e você vai ter que fazer isso, né? O poço já tem que ter toda a parte de licenciamento, de autorização, para fazer o poço e para utilizar a água, né? Para utilizar, dependendo do tipo de uso, então, tem que ter a portaria ou a outorga, que é uma dispensa, mas tem que ter, se isso for abaixo de 2,5 metros cúbicos hora. Então, agora tem essa cobrança, tem um cálculo específico que é feito com base no valor monetário, né, da moeda do Estado, né, versus aí, claro, o que tem de volumetria de uso dessa água. Então, o uso da água agora do poço não é mais gratuita, como o pessoal achava que era. Agora, eu não vou usar da concessionária local, não, vou usar de poço, não. Tanto quanto outro, é claro que da concessionária local o valor é maior, porque além de ser distribuída, ela é tratada, né? Mas a água também que vem do poço artesiano ou de captação direta também vão ter valores a serem, né, taxados, né, recolhidos, e aí baseado na volumetria. Então, para entender, mesmo quem tem poço pequeno, que tem em casa, em chácara, também vai pagar essa taxa. Se estiver regular, tem que regularizar, e se passar de 2,5 metros cúbicos hora, vai pagar. Perfeito. Na sucção, né? Puxou acima de 2,5 metros cúbicos hora, porque às vezes a pessoa compra uma bomba, ela tem um valor de 5 mil metros. Mas ela, quando puxa, a sucção é tão forte que às vezes puxa 5, alguma coisa. Então, conta aquilo que ela puxa. Porque às vezes você compra uma bomba pequena ou de menor potencial, mas ela puxa mais. E esse puxar é que é jogado no cálculo. Interessante. E agora vamos para o tema, né? O nosso segundo tema, o alerta de MAP Biomas, né? É muito importante estar atento a isso, porque pode influenciar no crédito rural, né? Muito. Assim, acho que 90% hoje de parte dos clientes que a gente atende aqui do agro, pequenos produtores rurais ou produtores rurais de grande porte, ou o pessoal do agronegócio, chegam aqui e dizem, Gabriela, eu preciso resolver, eu fui fazer a regularização, fui pedir financiamento, crédito rural no banco, e o banco disse que não liberaria, porque identificou que existe alguma coisa no meu cadastro ambiental rural, no CAR. Geralmente é o alerta no mapa biomas. Tem outras questões, né? Mas o alerta no mapa biomas pode vir de algumas situações. Uma delas é a supressão ilegal ou mesmo irregular de vegetação protegida. Então, muitas vezes o alerta é um sistema,
de satélite que monitora a vegetação nativa, né, no Brasil. E aí você foi lá, acabou suprimindo sem autorização, ou até mesmo com autorização, mas fica lá registrado. Você tem que comprovar muitas vezes. Mas na maioria das vezes sem autorização ambiental. E às vezes é não só sem autorização ambiental, sem autorização ambiental em uma área que não era passível de autorização ambiental, que aí o crime fica uma configuração, né, ainda maior. E aí, quando isso acontece, no cadastro ambiental rural fica lá o registro do alerta ao banco, para não se colocar como cúmplice, né, de que você está degradando, destruindo, ou suprimindo, ou fazendo algo ilegal, ele não vai estar lhe dando dinheiro para financiar um crime ambiental. Exatamente. Então ele diz, olha, resolva essa questão do alerta para que eu possa fazer a liberação do crédito. Então, a questão maior é essa. Hoje em dia você não tem mais como ir antigamente era assim, meia-noite, quando não tiver ninguém, fiscalização, eu vou lá, faço uma queimadinha, dou uma suprimida, o satélite está vendo. E você não caia vai... nessa não, viu? E você vai ter que responder, e vai responder de forma criminal e penal pelaquela situação. Há casos, inclusive, de reclusão, entendeu? Então, pode chegar a 3, 6 anos, e aí, dependendo do nível da situação, é perigoso, né? Prestar atenção nisso. E qual o passo que o produtor deve ter para saber se tem alerta no mapa biomas, o que ele deve fazer? Geralmente a gente consegue fazer isso numa consulta ao cadastro ambiental rural dele. Quando coloca lá, o sistema já mostra que existe um alerta no mapa biomas. Quando ele vai fazer o licenciamento ambiental da atividade, por exemplo, já mostra lá que existe um alerta no mapa biomas ou uma sobreposição de uma determinada área. Enfim, o banco também não libera se tiver sobreposto áreas quilombolas, por exemplo, ou se tiver algum problema no IBAMA, no PRODES, enfim, ele não vai liberar porque ele vai pedir que você regularize aquilo primeiro. Então, o que o banco vai fazer é pedir que você regularize. E a regularização é feita você consultando o órgão ambiental da situação que está lá e depois procurar uma empresa de referência, uma empresa que tem experiência para poder conduzir não somente o processo de regularização técnica, como também, em alguns casos, o processo de regularização jurídica, que muitas vezes tem que ser na esfera judicial para retirar, e aí tem que ter o escritório de advocacia competente e que entenda também desse assunto para poder ajudar. Então, hoje, para pegar crédito rural não está fácil, se tiver algum tipo de alerta nesse sentido. Tem que estar bem regularizado, né? Bem. Bom, eu sempre peço, né, para vocês mandarem perguntas para a gente saber que assuntos vocês querem saber, quais dúvidas vocês têm, né? E dessa vez não foi diferente, nos enviaram algumas perguntas sobre o tema. Vamos lá. Como eu sei se o meu poço precisa de outorga, né? Você falou que tem um cálculo que se faz, né? Na verdade, na compra da bomba, para você saber se vai precisar de outorga, a outorga vai ser independente. O que pode mudar E a taxa também, né? é a taxa e o volume que vai ser captado. Se você captar na bomba lá acima de 2,5 metros cúbicos hora, você tem uma vazão X, mas você captou, a força de captação dela for acima de 2,5 metros cúbicos, você entra para uma modalidade chamada portaria. Se for abaixo, aí você é dispensado, é uma outorga simples. Você vai fazer o requerimento, solicitar o órgão, a entidade, mas vai ter que fazer, mesmo sendo um poço pequenininho de 1,5 metros cúbicos, vai ter que ter outorga. Perfeito. Sobre o alerta de MAP Biomas. O alerta de MAP Biomas é o mesmo que embargo ambiental? Porque assim, quando tem, ele não embarga, mas quando tem alerta, o órgão ambiental vai fazer a fiscalização, quando ele sabe que tem. Vai fazer uma regularização, vai pedir uma coisa no banco, o cara vai precisar resolver, e aí ele vai lá e verifica. Se ele identificar que houve um crime, ele pode embargar a área para pedir a regularização ou a recuperação daquela área. Isso vai, claro, vão estudar, vão fazer avaliações, vai ser passível de alguns estudos, para poder verificar se houve, porque às vezes o mapa biomas erra. Às vezes ele coloca a coordenada em tal lugar e vai aparecer em outro lugar, e aí isso tem que ser averiguado. Depois que constatado todas as questões e de fato averiguado, aí vai ver, mediante tipo do estágio sucessional, o tipo de bioma, geralmente mais a Mata Atlântica, e aí, dependendo desses fatores, vai ver o que é que se aplica baseado na lei específica, quais medidas compensatórias, quais medidas mitigadoras, quais os cálculos monetários de compensação, se for o caso, e quais os métodos de resolver mesmo, de regularização. Então, para resolver nesse caso aí, só depois que for, para embargar, só depois que o órgão observar realmente a tipologia do crime. Perfeito. Deu para entender que é necessário estar sempre atento, né, com a regularização, né, da área ambiental, né?
E é isso. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre os temas, sobre outros assuntos, eu peço novamente que vocês mandem as suas dúvidas, deixar aqui seu comentário. Não se esqueça de curtir, né, o nosso vídeo, seguir o canal, que é muito importante para a gente crescer aqui. E aproveitando, eu queria lembrar que no outro vídeo a gente também falou sobre o CIMA, né? O primeiro CIMA, dia 22 de maio de 2026. Não se esqueça, aqui em Aracaju, né? Isso. Antes de eu falar do CIMA, Jenny, no vídeo anterior nós falamos sobre a questão da nova lei de licenciamento. Sim. Só para avisar vocês que a sessão que seria discutida hoje no Congresso, ela foi adiada e nós vamos estar acompanhando que se vai ou não cancelar os vetos dados pela presidência e nós vamos dizer aqui quais as consequências disso no nosso próximo programa, então esteja conosco. E o CIMA já tem um monte de gente procurando como é que eu faço para submeter meu trabalho de pesquisa, né, meu trabalho técnico, seja você estudante de graduação, de pós-graduação, seja você profissional ou empresa que queira trazer a sua pesquisa, seu achado na área de mineração. Nós já está no nosso site as diretrizes para tudo isso, para que você possa fazer e começar a organizar para isso. E também já foram abertas as inscrições. Então, no site já tem as informações dos valores, a programação inicial, que embora esteja lá com programação, ela é passível de alteração, mediante os convites que nós estamos fazendo para os pesquisadores, para as entidades, né, a disponibilidade deles de estarem no evento, e nós vamos estar mantendo sempre aquilo ali atualizado para que você acompanhe, mas já está lá, você sabe que vai acontecer esse evento aqui, é bom garantir o seu espaço, porque são poucos assentos e a discussão é uma discussão muito técnica, então é importante vocês estarem presentes, para não cometer como foi o Cimercis. No final, todo mundo chega, eu quero minha vaga agora. Não tinha mais vaga, não tem mais vaga. Então, é melhor fazer logo para garantir que você vai estar nessa discussão aí junto com a gente, tá? Nós vamos deixar aqui o site na descrição do vídeo para você já ir lá e fazer a sua inscrição, viu? Não esqueça e marque na sua agenda, dia 22 de maio de 2026, o primeiro CIMA, viu? Isso. Até o próximo vídeo. Até breve!